Boa tarde a todos, o meu nome é Maria José Moraes e sou médica hidrologista nas Caldas da Felgueira. Eu venho hoje falar-vos sobre crenoterapia em ORL e pneumologia. E não só menciono a otorrinolaringologia, como também a pneumologia, porque, como todos vocês sabem, são duas entidades que estão muito ligadas. A patologia do respiratório superior está sempre muito ligada à patologia do respiratório inferior, pelo menos naquilo que nos diz respeito. Crenoterapia, como o Dr. Marcos Santos disse, é o tratamento pela água termal, pela água mineral natural. A crenoterapia é utilizada no mundo todo há milhares de anos, não é uma terapia nova, há milhares, e as Caldas da Felgueira estão ao serviço há 138 anos. Queria começar por vos apresentar a Marta. A Marta tinha 12 anos, apresentava crises gravíssimas de rinocinusite, cefaleias incapacitantes, baixíssimo rendimento escolar, e foi aconselhada pela sua médica otorrinolaringologista de Lisboa a vir fazer tratamento termal. Fez tratamento, fez 3 curas, 3 anos seguidos, 3 curas. Uma cura são 14 dias de tratamento, habitualmente. Ela fez 3 curas, 3 anos, e ao fim dos 3 anos, a tomografia de 2013 mostrou estes resultados. A minha pergunta para a Assembleia é: quantas Martas têm vocês nas vossas consultas por ano com esta sintomatologia? Ora bem, o efeito da terapêutica termal a longo prazo nesta adolescente, nesta menina, traduziu-se numa diminuição do consumo de fármacos, na melhoria da qualidade de vida, no rendimento escolar, que foi assombroso. Esta menina é hoje médica, uma jovem médica de Medicina Geral e Familiar na área de Lisboa. Então, que água é esta? Que água é esta que produz estes efeitos e tem estas ações? É uma água sulfúria, bicarbonatada sódica e emerge a uma temperatura de 35,5 graus. Porquê é que isto é importante? Porque quando emerge à temperatura mais ou menos da temperatura corporal, nós podemos utilizá-la de imediato. Esta água, esta nossa água nas Caldas da Felgueira, tem 13.000 anos de idade e de imediato se aplica no respiratório. Depois é sulfúria. O que é que isto significa? Significa que tem enxofre. Em 1960, Molnary dizia que o enxofre encontra-se em todas as moléculas proteicas do protoplasma. Como todos sabem, o muco do aparelho respiratório, sobretudo do aparelho respiratório superior, é rico em enxofre, e a hipersecreção pelas rinites, pela rinocinusite, produz uma eliminação que vai levar à exaustão. Também, segundo os estudos realizados no Instituto Pasteur mais tarde, em 1974, esta água produz uma multiplicação dos plasmócitos e, portanto, que vêm dos linfócitos B e que, portanto, produzem imunoglobulinas. As células produtoras de IgA secretória aumentam 10 vezes e ainda se mantêm passados 70 dias depois do tratamento. Foi verificada a regeneração epitelial e o aumento das células caliciformes, coisa que o soro fisiológico, por exemplo, não faz. Além disso, inibe a regranulação dos mastócitos, o que é benéfico nas alergias respiratórias. Além disso, também tem ação sobre o surfatante pulmonar, é benéfico como tem um efeito antianóxico, e também ainda mostraram que as vacinas inativas geram anticorpos séricos em maior número nas pessoas que fizeram tratamento termal. Então, o que é que faz esta água? Olhem, estimulação circulatória local, aumenta a fixação tissular do enxofre, provoca a fluidificação e limpeza das secreções, é antihistamínica, é antianafilática, é imunomoduladora e aumenta a capacidade de defesa local. Nem todas as patologias são importantes ou podem ser submetidas a tratamento termal. Logo à partida, por exemplo, as neoplasias não podem vir para tratamento termal e há outras contraindicações, nomeadamente as infecções.
Então, quais são as patologias que nos interessam? Interessa-nos a patologia do ouvido médio, a otite seromucosa, também a tubotimpanite, depois as rinites, sinusites, polipose nasosinusal, as amigdalites e faringites crónicas, não tratamos amigdalites agudas, a doença pulmonar obstrutiva crónica e a asma brônquica. As crenoterapias que utilizamos podem ser de autoaplicação ou podem ser as aplicações médicas. Em relação às de autoaplicação, todos vocês conhecem os aerossóis. Os aerossóis é a fragmentação da água termal em partículas muito pequenas, da ordem dos micra, e que, portanto, podem ser levadas até ao pulmão profundo. As nebulizações, por exemplo, têm as partículas um bocadinho mais grossas e podem ser individuais ou coletivas. Técnicas de contacto, por exemplo, o exemplo das irrigações nasais. As irrigações nasais é uma longa passagem durante longo tempo da água de uma narina para a outra, banhando também o cavo com a cânula de Moore. Depois, as aplicações médicas, e é destas que eu quero falar um bocadinho mais: a drenagem de Prats, o desfaringe filiforme e a insuflação tubotimpânica. Depois temos outras técnicas termais, como a hidroterapia, que é feita, por exemplo, a atividade em piscina termal. Por exemplo, agora no pós-Covid é super importante a piscina termal, porque melhora, francamente, não só toda a parte respiratória, mas também a mobilização dos músculos respiratórios. A hidropenia, que é a ingestão da água, também se ingere esta água em pequena quantidade, mas ingere-se. E depois as técnicas não termais, a drenagem postural, a reeducação respiratória, a reeducação vocal para os profissionais da voz e também técnicas de educação antitabágica, de relaxamento, etc. Vou-vos falar um pouco então agora da drenagem de Prats. A drenagem de Prats usa-se na sinusite, é o tratamento de eleição na sinusite. É um tratamento em que se introduz a água com esta pera, com esta oliva, com esta pera, e depois se faz a aspiração com aquele aspirador, com aquela oliva. Numa primeira fase é a fase de lavagem, passa-se de um lado para o outro, e numa segunda fase, com pequenos toques na narina contralateral, provocamos a entrada da água através dos ósteos para dentro dos seios maxilares e frontais. O cliente é convidado a dizer que é para a água não ir para o cavo. É um tratamento, no final aspira-se, obviamente. É uma técnica que demora habitualmente 2 minutos. Este é o desfaringe filiforme. O desfaringe filiforme tem destina-se à patologia da orofaringe, sobretudo às amigdalites, a amigdalite crónica, sobretudo a caseosa também, como vocês sabem, e as faringites. Como vocês sabem, as faringites é o calcanhar daqueles da otorrino, pois nós tratamos faringites, portanto é uma das coisas que podem mandar aos vossos clientes. O desfaringe filiforme é utilizada esta pistola, a pistola de Castell, que vai mandar um jato de água sobre as amígdalas e fazendo essa limpeza. O médico usa um espelho frontal para melhor visualização e um abaixa-línguas. Depois, a insuflação tubotimpânica para a patologia da trompa e para a patologia do ouvido médio. O que é que nós fazemos? Fazemos borbulhar a água neste depósito, apanhamos o gás termal naquela campânula lá em cima, trazemos-los para um balão onde o aquecemos, este balão aqui, e depois vamos introduzi-la na narina da criança ou do adulto, tanto faz. Com esta oliva, uma oliva septada, é a técnica de Slimbani. Depois, a criança ou o adulto vai mastigando e engolindo, sobretudo engolindo. Portanto, o objetivo é entrar com o gás para a trompa e até ao ouvido médio. Esta técnica vai melhorar, francamente, toda a mucosa da trompa e também toda a mucosa do ouvido médio.
É uma técnica muito simples, muito fácil de utilizar nesta modalidade, porque também podemos fazer isto com uma outra cânula, que é a cânula de ITAR, que vai mesmo ao ósteo da trompa. Mas essa nós não fazemos, guardamos isso para os otorrinos. Neste momento não temos nenhum otorrino a trabalhar connosco nas Caldas da Felgueira, mas nunca se sabe, não é? Para terminar, gostava de vos dizer que nós, nestes últimos 30 anos, não temos estado parados, além de estarmos a trabalhar, a ver doentes, a fazer tratamentos, também temos tentado fazer alguma coisa em termos de investigação e não tenho assim grandes coisas para vos dizer sobre isto, mas queria dizer que neste último estudo que fizemos sobre a sinusite crónica, tivemos muitíssimos bons resultados. Cerca de 80% dos doentes dizem-se melhorados ou muito melhorados. Houve uma diminuição acentuada na utilização de medicação descongestionante e antibiótico. Houve indicadores de modificação clínica com redução do número de crises de agudização e o absentismo laboral não tinha qualquer expressão aos 3 meses. Gostava de deixar uma mensagem. Isto é um QR Code que vocês têm nesses flyers que vos deram na entrada da porta, mas que poderão ver também no nosso stand lá fora no átrio, e que vos dá, e podem, portanto, fazer a captação deste QR Code, que vos dá acesso aos estudos que eu falei. Mas dá-vos também acesso, ainda mais importante do que os estudos, dá-vos acesso a isto, um convite de um fim de semana nas Termas. Não é um sorteio, é para toda a gente, todos que estão e quiserem fazer, é só fazerem o favor de contactarem, consoante vos diz lá depois quando conseguirem aceder a este QR Code, que vos diz como é onde aceder também a este convite para um fim de semana termal. Poderão ver em loco tudo aquilo que eu falei, em termos de otorrino e pneumologia, mas também experimentarem toda a outra parte, a parte boa, a parte mais lúdica, que é a parte dos banhos, das imersões, dos duches, de todas as outras técnicas que temos nas Caldas da Felgueira. Foi um prazer estar aqui, desejo-vos um ótimo resto de congresso. Vou pedir ao Dr. Marcos Santos que remate, porque ele, muito melhor que eu, vos falará sobre o que é as termas das Caldas da Felgueira, ou o que são as termas das Caldas da Felgueira, em termos de patologia da otorrinolaringologia. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Doutora Maria José, eu queria só fazer um pequeno comentário antes de passar a alguma questão que esteja no público. Dizer que, de facto, é uma área que eu tenho muita convicção na eficácia do termalismo. As Caldas da Felgueira, curiosamente, há muitos anos, quando eu fiz a minha especialização, convidou-me para lá trabalhar e eu tive o privilégio de, depois de correr a maioria das termas europeias, seja em França, seja na Alemanha e poucas na Suíça, porque também tem poucas, até inclusivamente para trazer o equipamento e novas ideias. Posso-vos dizer, por exemplo, que as termas em Portugal com mais movimento não são as Caldas da Felgueira, são São Pedro Sul, com cerca de 25 mil aquistas ou coristas, e, por exemplo, em Baden-Baden, na Alemanha, onde eu estive, tem cerca de 100 mil por ano. E mais, com participadas nessa época as 3 semanas, porque eram 21 dias que faziam, que em Portugal há o hábito de fazer 14, com participadas na totalidade. Portanto, havia uma comprovação da eficácia do termalismo e da cura termal. Recordo com muita saudade também a minha passagem por Cotteret, em França, onde estive algum tempo prolongado, e muito deste equipamento que aqui está, fui eu, na verdade, até pela idade que já vou tendo, a montá-lo e a estreá-lo em Portugal. Há, de facto, uma eficácia comprovada. O termalismo necessita, como a doutora Maria José disse há pouco, de maior comprovação científica, com exames a fazer. Cotteret, por exemplo, tinha 21 otorrinos a trabalhar durante todo o ano, 21, com 5 balneários, e depois desses 21 havia apenas 10 residentes fixos. Os outros 11, na época mais baixa das termas,
viajavam por França a convidar os colegas a mandarem os seus doentes. Mas não era só mandar, apresentavam trabalhos feitos da comprovação científica do termalismo. É uma área em que vocês, muitos de vós que me conhecem, sabem que eu acredito. Quero-vos dizer que muitas vezes na patologia crónica, como a doutora Maria José muito bem disse, é extremamente eficaz e muitas vezes em situações até do pós-operatório, da parte nasocinusal, eu 3 meses depois aconselho os doentes a fazerem termalismo. Muito obrigado. Não sei se tem alguma questão. João Passo, por favor.